Olá, hoje iremos apresentar um vídeo de uma produção acadêmica da Universidade Federal do Pará. Somos discentes do curso de Agronomia, Engenharia Agronômica, e o grupo é composto por Kennedy Miranda, Fernando Nascimento, Lucas Lima e eu, Juan Feitosa. O nosso trabalho é feito na disciplina de Bioquímica e nós temos como tema cromatografia e espectrofotometria. Então, pessoal, como já foi dito antes, o nosso trabalho está relacionado com espectrofotometria e cromatografia. O nosso vídeo será dividido em duas partes. Uma será o experimento que retrata a espectrofotometria, cujo objetivo do nosso trabalho vai ser quantificar o nível de proteínas presente nesses grãos de leguminosas, e a outra parte será a cromatografia realizada em papel. Por que estudar, quantificar proteínas? Porque através desses testes você pode descobrir fontes alternativas de proteínas, você pode estabelecer níveis de compostos específicos dentro dos alimentos, como em sangue, como em uma infinidade de meios e amostras. É possível você determinar vários outros tipos de substâncias, assim como identificar, classificar, quantificar e analisar qualitativamente essas substâncias presentes nas amostras que são utilizadas no teste. Aqui no nosso trabalho nós temos feijão, temos ervilha, temos grão de bico e soja. Eles serão os nossos quatro amostras, os quais serão quantificadas as proteínas. Após a quantificação, elas serão comparadas e visto quais delas apresentam o melhor resultado através da espectrofotometria. E qual o princípio da espectrofotometria? Segue dois princípios básicos. O primeiro, quanto maior for a concentração da substância que a gente quer na nossa solução, maior será a absorção de luz por ela. E o segundo, quanto maior for a distância que o feixe de luz leva para atravessar a solução, também maior será a absorção de luz por ela. E por que realizar os estudos através da espectrofotometria? Porque, primeiro, cada substância, molécula ou átomo existente reflete um espectro de luz específico e característico daquela substância. Então, por exemplo, como nós vamos trabalhar com proteínas, vamos trabalhar com espectro de proteínas, nós vamos utilizar um espectro de 540 nanômetros para quantificar essas proteínas nos nossos grãos. É óbvio que nos nossos grãos não vai haver só proteínas, vai haver lipídios, carboidratos e outras substâncias. Mas através do nosso teste nós vamos quantificar apenas proteínas. As biomoléculas, em sua grande maioria, elas são transparentes naturalmente. Tal fato induziu o desenvolvimento de diferentes tipos de abordagens para sua quantificação. E através desse desenvolvimento nós chegamos aos métodos colorimétricos hoje já conhecidos. E qual a ideia por trás de um método colorimétrico? É a transformação da biomolécula, que naturalmente é transparente, num composto corado, por uma ligação específica de um corante. A exemplo disso, nós temos o dosamento de proteínas pelos métodos de Lowry, Bradford e Biureto. No nosso trabalho, o método utilizado será o método de Biureto, que se baseia na reação do reativo biureto, que é constituído de uma mistura de cobre e hidróxido de sódio, junto com um complexante que estabiliza a solução do cobre, o cobre em solução. O cobre meio alcalino reage com as proteínas formando um complexo com a ligação peptídica, o que permite a coloração da solução e a posterior determinação da concentração de proteínas totais em diversos meios, entre eles estão incluídos os alimentos. Para a preparação desse experimento, foram utilizadas 100 gramas de cada grão: feijão, ervilha, grão de bico e soja. Esses grãos foram acondicionados em estufa por 12 horas a 55 graus. Após esse tempo, eles foram triturados e pesados 10 gramas de cada amostra em balança analítica.
Essas amostras foram colocadas em N-Meyers, contendo cada um 100 ml de hidróxido de sódio a 0,01 mol. Esses N-Meyers repousaram por 3 horas para a ação do hidróxido de sódio e extração das proteínas de cada grão. Após esse repouso, a solução dos N-Meyers foram acondicionadas em tubetes de 10 ml, feitas duplicadas e colocadas na centrífuga por 20 minutos a 4.000 RPM. Obtendo o nosso extrato proteico, vamos partir para a próxima etapa. A próxima etapa vamos aqui apresentar os nossos reagentes. O nosso reagente é a solução de bioreto concentrado, o hidróxido de sódio a 6 mol e a solução padrão de albumina e água destilada. Na etapa seguinte, vamos obter a nossa solução de bioreto. A nossa solução de bioreto é composta por 20 ml de bioreto concentrado, 80 ml de água destilada, e você tem que homogeneizar até chegar em uma solução padrão. Para essa próxima etapa, nós vamos precisar de 10 tubos de ensaio, dividindo em classes aqui. Na primeira classe que vamos fazer é a nossa solução padrão. A nossa solução padrão serve para fazermos nossa curva padrão. De que ela é constituída? Ela é constituída da solução de bioreto, 2 gotas de hidróxido de sódio a 6 mols e a solução padrão de albumina. O único objetivo aqui da nossa solução padrão é para fazermos a curva padrão. E aqui em outra classe temos o branco. O branco ele serve apenas para calibrarmos e zerarmos o espectrofotômetro. Ele é constituído da solução de bioreto e 2 gotas de hidróxido de sódio. Só isso. Na próxima classe, nós temos aqui a nossa solução com extrato proteico. Na nossa solução com extrato proteico, vai o que? A nossa solução de bioreto, já dissolvida aqui, vai 2 gotas de hidróxido de sódio. Após isso, a gente vai levar a solução para o espectrofotômetro, para que o espectrofotômetro dê os resultados para a absorvância e a transmitância. Após isso, a gente vai ter o resultado, vamos anotar e calcular as curvas, as diferentes curvas, a curva padrão e a curva dos extratos proteicos. Então, pessoal, estamos entrando na fase final do nosso projeto, do nosso trabalho, e nela eu vou demonstrar como se usa o espectrofotômetro e como são preparadas as soluções nos tubos de ensaio. O primeiro tubo de ensaio que deve ser preparado é o tubo branco, e o branco ele é utilizado para zerar o espectrofotômetro. No branco nós iremos ter 2,5 ml de bioreto, né, que é calibrado aqui na pipeta. Você calibra os 2,5 ml, pega o bioreto e adiciona no tubo. Após os 2,5 ml estarem dentro do tubo, nós iremos trocar a ponteira, substituir por outra, colocar água, 1 ml de água no tubo de ensaio branco. E por último, iremos colocar 2 gotas do nosso hidróxido de sódio a 6 molar. Pronto. Esse é o nosso tubo branco. É possível perceber uma leve mudança na coloração
do reagente já. Agora nós iremos enumerar 5 tubos de 1 a 5 que eles serão utilizados para fazer a nossa curva padrão, que será a referência para a titulação das proteínas presentes nos grãos do extrato proteico. Nessas soluções desses 5 frascos, nós iremos conter em todos eles 2,5 ml de biureto, igual já está adicionado nesse nosso frasco, né? Iremos conter então nós iremos extrair de albumina. No ponto 1, iremos começar com 100 microlitros. Colocamos a ponteira que será utilizada na solução de albumina. Colocamos, pipetamos. E adicionamos no nosso frasco, que é o frasco 1, para a curva de titulação. Após adicionar a albumina, iremos agora colocar 2 gotas do hidróxido de sódio junto. Pronto, 2 gotas. E por último, para completar a solução do nosso tubo de ensaio, nós temos que trocar as ponteiras, colocar a ponteira da água e pipetar 900 microlitros de água destilada no nosso frasco 1, nosso tubo de ensaio número 1. Veja, a reação já é clara. Após adicionarmos o hidróxido de sódio, o nosso reagente de biureto reage com as proteínas presentes, no caso a albumina, e já dá esse complexo corado, que é isto que faz a gente ter a nossa leitura de absorvância. Um lembrete para quem for reaplicar o nosso experimento é que nos tubos de ensaio que serão destinados para a curva padrão, deve existir uma relação inversamente proporcional entre a albumina e água destilada. No total, no final, essa relação deve ser igual a 1000 microlitros, que foi o adotado pela gente. Claro, esse padrão pode ser alterado conforme for necessário para a sua aplicação. Por exemplo, no nosso ponto 1, nosso tubo de ensaio número 1, nós utilizamos 100 microlitros de albumina para 900 microlitros de água destilada. Então, nesse tubo de ensaio nós temos 2,5 ml de biureto, 2 gotas de hidróxido de sódio, 900 microlitros de água destilada e 1 microlitro de albumina. Por exemplo, quando eu fosse fazer o nosso tubo 2, que é esse, nós iremos pegar nosso biureto, pipetaríamos os mesmos 2,5 ml, colocaríamos aqui no nosso tubo. A albumina nós estamos fazendo com um intervalo de 50 microlitros entre as concentrações. Então, no caso, eu irei pipetar 150 microlitros de albumina. E irei colocar no nosso tubo de ensaio. Como eu tenho 150 microlitros de albumina já no tubo de ensaio número 2, que contém a nossa solução padrão, eu irei agora pipetar, 750 microlitros de água destilada
para completar a relação de 1 ml no total de 1000 microlitros, no caso, entre albumina e água destilada. Como eu já disse anteriormente, nós estamos fazendo todos os tubos de ensaio com uma variação de 50 microlitros, tanto para a albumina aumentando, como para a água diminuindo. Então, nos pontos 2, dos pontos 3, 4 e 5, ocorrerá com 200 microlitros de albumina, né? E 800 microlitros de água, e assim por diante. Então, depois que todos os os tubos de ensaio que contém a albumina para a curva padrão estarem prontos, nós iremos preparar os tubos de ensaio que conterão o extrato proteico mais o nosso reagente de biureto, para ser posteriormente analisado no espectrofotômetro. No tubo de ensaio que irá conter nosso extrato proteico, nós iremos adicionar 2,5 ml de biureto. Isso é padrão para todos os tubos. E o nosso extrato proteico, por exemplo, aqui eu peguei o extrato proteico do grão de bico. Troca a ponteira, claro, sempre trocando as ponteiras. Aqui no nosso extrato proteico nós iremos coletar 1.500 microlitros. E iremos adicionar no nosso tubo de ensaio. Pronto. Por último, nós iremos colocar as 2 gotas do nosso hidróxido de sódio para que ele alcalinize o reagente de biureto, que irá dar a nossa reação colorida. Após a reação com hidróxido de sódio, já é possível perceber uma leve mudança na cor da solução do tubo de ensaio. Esse processo será repetido 4 vezes até você fazer com todos os tubos, com todos os extratos proteicos. No nosso caso, nós utilizamos 4 diferentes extratos e preparamos 4 tubos de ensaios para medir essas amostras. Todas elas com as mesmas quantidades de 1.500 microlitros de amostra, 2,5 ml de biureto e as 2 gotas de NaOH. Após todos os tubos de ensaio estarem prontos, você pega eles e agita eles de forma mecânica ou com um agitador automático e deixe eles descansar por 5 minutos. Agora eu vou demonstrar como se utiliza o espectrofotômetro. Aqui nós já tínhamos previamente preparado todos os tubos de ensaio, junto com o branco, os tubos para titulação padrão, que são esses, e os nossos tubos com as amostras. Vejam só como que fica depois que preparada as soluções com diferentes concentrações. É possível perceber claramente uma intensificação da cor em cada tubo devido ao aumento das concentrações de albumina presentes nas soluções. Então, agora eu irei demonstrar como se utiliza o espectrofotômetro. Aqui no nosso armário de tubos de ensaio, nós temos todas as soluções já preparadas, como foi descrito anteriormente. Só um detalhe que eu vou demonstrar é que é possível perceber claramente uma intensificação da cor que acontece por causa das concentrações diferentes de biureto. Quanto maior for a concentração da proteína que a gente quer quantificar,
maior será essa intensificação da cor. A albumina, ela, como já foi dito, ela será utilizada para fazer a nossa curva padrão. Mas antes da gente botar ela no espectrofotômetro, eu preciso apresentar para vocês a cubeta. Essas cubetas, elas já vêm junto com o equipamento do espectrofotômetro, mas também podem ser adquiridas de forma comercial. Essa daqui é uma cubeta de quartzo e nela é possível ver que tem um lado fosco e um lado completamente transparente. É recomendado não pegar a cubeta pelo lado transparente, porque isso interfere na leitura da sua amostra. Para iniciarmos o trabalho com o espectrofotômetro, nós iremos pegar o tubo de ensaio branco e iremos colocar na tubeta. E então nós iremos abrir o espectrofotômetro e colocar a tubeta no encaixe destinado, com os lados transparentes virados para as lentes do espectro. Só um momentinho. Pronto. Como foi dito anteriormente, a amostra branca ela serve para calibrar o espectrofotômetro para receber as outras amostras. Mas antes de tudo, você deve se atentar ao espectro que está sendo utilizado. No caso do nosso trabalho, nós iremos utilizar um espectro que ele é o espectro de 540 nanômetros. Aqui no nosso espectrofotômetro está calibrado para 550. Então nós iremos mudar isso aqui. Pronto, 540. E iremos zerar o espectrofotômetro aqui neste botão. Só um momento. É assim mesmo, gente. Demora um pouquinho. Pronto. Já foi zerado. A nossa solução branca já cumpriu seu papel. Vamos colocar aqui. Emboca a cubeta um pouco para escorrer o resto de solução, para não causar interferência. E aí iremos começar as titulações dos tubos de ensaio destinados para a curva padrão. Por exemplo, vou pegar o tubo de ensaio 1, colocar na tubeta. Opa, derramei um pouquinho aqui, um desastre. E vou fazer a leitura. É possível vermos que nós temos uma leitura de tramitância de 0,41,2%. Então, nós iremos anotar esse dado para que posteriormente seja plotado a nossa curva de calibração. Depois de anotado, nós iremos retirar a cubeta, devolver a solução para o seu frasco de origem e continuar o processo com os outros pontos. Deixa só eu enxugar aqui a cubeta para que esse molhado não cause interferência. Pronto, aqui nós já temos uma leitura de transmitância bem menor. Só a título de conhecimento, o espectrofotômetro ele pode fazer leituras em transmitância ou em absorbância. Com relação à transmitância e absorbância, existe uma relação inversamente proporcional. No caso deste nosso espectrômetro, ele só lê a transmitância das soluções. E o que acontece
quando o espectrofotômetro ele define para ti a transmitância. Como eu ia dizendo, por exemplo, quando o espectrofotômetro só lê a transmitância da tua solução, o que você precisa saber é que quanto maior for a concentração de, no nosso caso, proteínas na nossa solução, menor será a transmitância. Se fosse um caso de que o nosso espectrofotômetro realizasse leituras de absorvância, a relação seria outra, completamente oposta. Quanto maior fosse a concentração de, no nosso caso, proteínas na nossa solução, maior seria as absorvâncias atestadas pelo equipamento. Ou seja, aqui é uma relação direta. Quanto mais escuro for a nossa solução, quanto maior for a concentração das nossas proteínas, maior será o grau de absorvância no espectrofotômetro. Agora vou recolher aqui a leitura. Este passo ele será repetido 5 vezes em todos os tubos de ensaio, para que seja definida a nossa curva padrão. Após realizado em todos eles, nós iremos pegar e iniciar com as nossas amostras de extrato proteico. É a mesma coisa, não tem muita diferença. Você pega a amostra, por exemplo, como do feijão, adiciona na cubeta do espectro, coloca a cubeta no espectrofotômetro, espera um tempo para o espectro estabilizar a transmitância da solução, anota o resultado e retira a cubeta. E continua fazendo o processo com todos os seus tubos de ensaios e amostras. Só enxugar a tubeta para não causar muita interferência na leitura. Vou pegar aqui o nosso extrato proteico de ervilha, adicionar na tubeta, colocar a tubeta no espectro, esperar um segundo para que seja feita a leitura e pronto. Fazer nosso terceiro extrato proteico. Colocar aqui no espectro. A gente anota o nosso resultado. No caso, é o resultado para a amostra que contém grão de bico. E por último, a nossa amostra de soja. Vamos esperar o espectro dar uma estabilizada. Ó, estabilizou com 13,9 de tramitância. A gente anota esse resultado, retira a cubeta e pronto. Aqui nós terminamos a parte prática do nosso trabalho laboral. Agora, com os resultados coletados depois de examinarmos todos os nossos tubos de ensaio,
e elaborarmos a nossa curva padrão, iremos utilizar modelos matemáticos para, primeiro, transformar a nossa transmitância em absorbância e, segundo, a partir disso, a partir da nossa absorbância, iremos calcular o nível de proteína presente em cada uma de nossas amostras proteicas. Dando procedência ao trabalho de espectrofotometria e cromatografia, agora abordaremos a cromatografia. Subentende-se cromatografia como uma técnica quantitativa que serve para a identificação de substâncias ou para a separação e purificação de misturas, que é o que faremos aqui neste trabalho. Para o procedimento de separação e purificação das misturas aqui escolhidas, existem duas fases, que é uma fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária ela é a fase fixa, porque geralmente ele é utilizado um material poroso, um coador, alguma coisa, e a fase móvel é o solvente em si, que podem ser escolhidos diversos, desde a água, álcool, um solvente gasoso, líquido, até mesmo um sólido partindo para o estado líquido. Dentre todas as abordagens da cromatografia, partindo desde o experimento em 1903 com o estudioso Mikhail Semyonovsky, fazendo lá na Rússia os seus trabalhos com plantas, separando os pigmentos das plantas que ele escolheu para fazer numa coluna vertical líquida, contendo o carbonato de cálcio, a partir até outros processos de cromatografia. Aqui abordaremos um mais simples, um método que pode ser repetido, inclusive em casa, de forma segura, tranquilamente. No nosso trabalho, nós abordaremos a cromatografia em papel ou com papel, comumente encontrado experimento repetido aí na internet, no Google, você pode pesquisar à vontade. Aqui utilizaremos para a fase estacionária o papel A4 comum encontrado em qualquer lugar e como solvente, que será a nossa fase móvel, o álcool metílico, o álcool etílico 70% e a água destilada, que também pode ser substituída pela água comum de torneira, aí sem problema algum. Foram utilizados, como eu disse, os solventes são os álcools e a água, e aqui nós temos como a fase estacionária o papel A4, que nós recortamos em tiras de 8,5 centímetros de comprimento e aproximadamente 4 centímetros de largura para que caibam em cada um dos beckers. Aqui nós utilizamos como corante o corante alimentício mesmo, de supermercado, e outros componentes para poder auxiliar, aqui no caso para a gente poder pingar o corante aqui dentro, e a partir daqui nós colocarmos no papel A4 as pequenas amostras para que agisse dentro do solvente e acontecesse o processo da cromatografia. A parte prática desse trabalho é feita da seguinte maneira: o corante alimentício a gente vai colocar um pouquinho na placa de Petri e justamente isso para não pingar diretamente na tira de papel, e com o auxílio de um conta-gotas ou qualquer coisa que dê de pegar apenas um pouquinho, a gente vai colocar um pouco acima, uns 2 centímetros e meio da borda de baixo, colocar apenas uma gotinha, isso das 3 cores, e a partir disso nós vamos dar um jeito de prender ou simplesmente colocar em linha reta em contato com o nosso solvente. A partir daqui a gente espera alguns momentos até a gente alcançar os resultados que nós esperamos com a cromatografia. Depois de um certo tempo a gente tem os resultados, aqui como pode ver com o álcool metílico, essa foi a distância percorrida pelo corante, aqui com o álcool etílico laboral, esse aqui é o álcool etílico 70% de comércios, e esse aqui é a água da água destilada. A gente percebe uma diferença entre eles justamente pelo grau de polaridade que eles têm. Essa interação de polaridade e apolaridade de cada um deles com o papel que é feito por celulose e os nossos solventes, que são álcool e água, que fazem, que dão essa diferença na distância percorrida e no tempo, que dá para ser notado aqui. Como o álcool metílico, a exemplo, é o mais polar.
Então ele começa a partir das 2h30 da tarde, que foi quando começamos, e terminou em 1h23 da tarde. Foi bem rápido que se observou esse resultado. E os outros um pouco mais devagar, devido a essa relação de polaridade e apolaridade. Ok. Como último passo desse trabalho, desse projeto, a gente calcula o fator de retenção, que é um cálculo intrínseco à cromatografia em geral. Esse cálculo ele é basicamente feito através das informações que nós temos da distância que o solvente percorreu e a distância em que o nosso corante também percorreu, fazendo uma relação de divisão entre os dois. O cálculo é bem básico, sim. Nós temos o RF, que é o fator de retenção. Nós temos a distância do composto e a distância do solvente. Nos nossos dados, a exemplo do álcool metílico, nós temos uma tira de 8,5 cm e a distância que o composto percorreu, chamaremos a distância de composto aqui de A. E a distância do solvente chamaremos de V. A relação do fator é basicamente a distância que o composto percorreu sobre a distância que o solvente percorreu. Em nossos dados anotados, a distância que o composto do álcool metílico correu foi 8,5 centímetros, que é o tamanho total da tira. E a distância que o solvente percorreu foi exatamente 7 centímetros. Fazendo essa relação, a divisão entre eles dois resultou em 1,22 centímetros. Sendo assim, o fator de retenção é isso. O mesmo serviria para todas as outras misturas que foram feitas e os solventes utilizados. Os resultados variariam de acordo com o tempo que você deixaria cada soluto, cada solvente e a distância que eles percorreriam. Bom, esses foram os procedimentos feitos pelo grupo com o espectrofotômetro e com a cromatografia. Queremos deixar nossos agradecimentos e a paciência de todos que nos viram até agora. Muito obrigado.